Paulo Henrique, estamos na nossa aula de número 1, módulo 3. Vamos falar de princípio da regressão ou reversão. Antes de qualquer coisa, deixa eu logo tirar o medo de todos vocês. Meu povo, é um assunto bem tranquilo. O nome é pomposo, princípio da regressão ou da reversão. O PH chama carinhosamente do princípio do revestrez. O princípio do revestrez, povo lá acho que de todo o Nordeste, né? Eu sei que pelo menos lá no Ceará já é um termo mais comum, mas imagino que no Nordeste também a gente vai entender qual é o princípio do revestrez para a gente. Mas, pessoal, a ideia do princípio é muito mais um método de resolução para determinadas questões de matemática do que até mesmo algo assim, você consegue resolver uma questão desse tipo, de equações matemáticas, né, de fundamentos da matemática, sem o princípio. Ela pode ficar mais difícil? Pode ficar mais difícil. Realmente, para mim, aí, puxando um pouco o lado para o princípio, a resolução ela fica mais tranquila através do princípio do revestrez. Mas pode ser resolvida através de equações matemáticas? Pode ser resolvida. Tá? Então, assim, se você quiser encarar aqui, eu, particularmente, entendo que, como eu disse agora há pouco, pelo método, pelo princípio do revestrez, a questão sai mais fácil. Certo? A questão fica mais tranquila para resolver do que até mesmo você montar equações matemáticas, funções matemáticas para isso daí. Tá certo? Mas, de toda forma, se você acha que, não, eu consigo resolver, eu sou bambambam em matemática, deixa para lá, passa para o próximo módulo. Tá certo? O que é que nós iremos fazer nessa aula inicial? Bom, primeira coisa a gente precisa entender, não é todo caso que a gente consegue resolver uma questão envolvendo o princípio da regressão, o princípio do revestrez. Não vai ser qualquer questão. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é quando é que eu irei, quando é que eu vou ler a minha questão e vou identificar um caso do princípio do revestrez. É a primeira coisa que a gente vai fazer. E, logicamente, a partir dali, resolver diversas questões que a gente tem. Coloquei, inclusive, na nossa aula anterior, essa ideia. Muitas bancas, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, ela cobra o princípio, ela não cobra o princípio do revestrez, mas ela coloca questões na sua prova que você pode utilizar o princípio do revestrez, princípio da regressão ou reversão, mas que não está no seu conteúdo programático, sem problema nenhum. É a mesma coisa de você, por exemplo, fazendo um paralelo a isso, você ter uma questão de sequências, a questão te fala em sequências, você, de acordo com a interpretação, com a regra de formação, vê que ela é, por exemplo, uma PA e utiliza a fórmula do termo geral. Você teria condições de resolver sem a necessidade de uma PA. Mas, como você já sabe, você pode utilizar. A ideia é a mesma. Você pode resolver, como eu disse, questões do princípio de outra forma. Agora, se você conhece o princípio e a questão apareceu para você, pode aplicar diretamente, tá certo? Diretamente esse nosso princípio. Um exemplo muito comum, inclusive, se alguém quiser acompanhar lá no meu canal do YouTube, né? Todo final de aula acho que vocês têm, né? Todo final aqui, eu acho que tem, daqui a pouco eu mostro para vocês, tem lá no meu canal do YouTube, tem um curso meu gratuito lá, que eu inclusive falo lá, que é o Raciocínio Lógico para Etc, aí no meu canal do YouTube, para vocês, e que lá na parte da matemática, mesmo sem ele falar expressamente o princípio da regressão e da reversão, ele cobra perfeitamente. E quem quiser acompanhar lá para o final, tem 6 aulas disponíveis para vocês. Salvo engano, lá pela quinta ou sexta aula vai ter essa partezinha também falando do princípio. Tem também aulas, né, explicando também a ideia do princípio do reverstress também. Mas vamos para o nosso papo aqui, vamos entender qual é a ideia de uma questão do princípio do reverstress. Então, olha só. Primeira coisa, a questão trabalha com um valor inicial, mas esse valor ele não dá. Ele não dá esse valor. Ok? Não vai dar.
A partir daí, no meu passo 2, 3, quantos passos eu tiver, ele vai me ter operações matemáticas. Operações matemáticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Potenciação nunca vi aparecer. Mas fração, então eu posso ter soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem, não é tanto comum pela ideia que mais pode aparecer, fração, ele pode aplicar operações matemáticas. E aí sim, no meu final, no meu passo, sei lá, meu passo 2, fora das operações matemáticas, no meu passo final, aí sim, esse valor ele me dá. A ideia, e é daqui que vem a ideia da regressão, da reversão, do revestrez, é que eu partirei do meu ponto final e darei um revestrez para o meu inicial. Normalmente, é porque não ficou legal aqui, mas normalmente a desmontagem é na forma, não na vertical, mas na horizontal, mas a ideia é sair do final e vir para o inicial. Tá? Por isso que nós chamamos de revestrez. Eu vou dar um revestrez no meu valor, saindo do final para o inicial. Pegar, me dá uma ideia aí, estou voando mais ou menos aqui. Nico saiu de casa com um bolinho de figurinhas. Quantas? Não sei. Tá aqui, ó. Não sei. Opa, a caneta está virada. Não sei. Chegando na rua, ali embaixo do prédio, ele resolveu jogar bafo e perdeu 10 figurinhas. Apliquei uma operação matemática. Perdeu 10 figurinhas. Ficou triste, não sei o quê, parou no meio da rua e o porteiro viu. Nicolas, por que você está triste? Acabei de perder figurinhas. Ah, então faz o seguinte, eu tenho umas repetidas aqui do meu filho. Aqui, 15 figurinhas. Soma. Segunda operação. Nicolas foi embora. Foi embora. Chegou no colégio para estudar. E, no meio do caminho, seu tio apareceu. Nicolas trouxe um presente para você. Uma quantidade de figurinhas que dobrou a sua quantidade de figurinhas. Entendeu? O dobro. Continuou. Nicolas estava andando morto de feliz e caiu. Então, e melou as suas figurinhas. Melou um quarto das suas figurinhas. Ele perdeu um quarto das suas figurinhas. Quando ele parou para contar, viu que tinha 100 figurinhas. Ao final, pergunto, quantas figurinhas Nicolas tinha inicialmente? Me pergunto, eu acabei de inventar, tá? Não me lembro mais nem o número que eu coloquei, não me pesa para resolver essa questão. Tá certo? Que eu fui inventando só para a gente ter a ideia de quê? De que eu não tinha um valor inicial, de que eu fiz várias operações matemáticas e cheguei a um valor final. Seja soma, subtração, multiplicação, divisão, a, a porcentagem e frações quase não sai. Tá certo? Essa é a ideia que a gente vai ter que ter. E a grande sacada dessa nossa questão do princípio do revestrez é exatamente o que eu vou mostrar agora. A ideia é o seguinte: sempre que você tiver um desses cálculos, no revestrez você tem que mudar o cálculo. O pensamento é o seguinte: se durante, digamos, o meu caminho normal, eu não sei nem se eu estou em cima, tá? Se tiver mais, gravem aí. Se o meu caminho normal, vou botar até de novo aqui, que é esse aqui, que as minhas operações matemáticas no meu caminho normal, no revés 3 eu vou trocar.
Sempre que eu trabalhar com a soma no meu caminho normal, na volta, no revés 3, eu aplico a subtração. Sempre que eu aplico no meu caminho normal uma subtração, no revés 3, eu aplico uma soma. Sempre que no revés 3 eu aplico uma multiplicação, no caminho normal eu aplico uma multiplicação, no revés 3 eu aplicarei a divisão. Sempre que no meu caminho normal eu aplicar uma divisão, no meu revés 3 eu aplico uma multiplicação. Porcentagem nada mais é do que um tipo de fração. Porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100. Ok? Então, o que vale para o caso da fração vale também para o caso da porcentagem. E aqui cabe um detalhezinho bem interessante, porque a gente vai precisar entender. Imaginem que, em uma determinada situação da história das figurinhas do Nicolas, ele diz o seguinte: ele perdeu um quarto. Lembra dessa história? Ele perdeu um quarto. Fração. Isso no meu caminho normal. Como é que eu faço para trabalhar no meu revés 3? Farei o seguinte. Primeira pergunta que eu faço. Pessoal, se ele perdeu um quarto, sobrou quanto? Ó, e aí imagina aquela da nossa pizzazinha, né? Eu tenho uma pizza cortada em 4 pedaços. Se perdeu um primeiro pedaço, sobram quantos pedaços? 3 da minha pizza com 4 pedaços. É assim, né? Se eu perdi um quarto, é porque me sobrou 3 quartos. E aqui é a grande sacada. Ou seja, a ideia é que na ida em vermelho, você estaria multiplicando por 3 e dividindo por 4 na ida. A ideia do menos um quarto, a ideia é que você vai pegar 3 quartos daquele valor. E uma fração nada mais é do que a multiplicação do meu numerador e a divisão do meu denominador. 3 quartos. Se eu tivesse, sei lá, 40, eu iria 40 dividido por 4, 10 vezes 3, 30. Eu estaria tirando daí um quarto e sobraria quanto? 3 quartos de 40. Eu estaria tirando 10, que é um quarto, sobraria 3 quartos de 40. Por que isso é tão importante que a gente entenda na ideia da minha fração? Ou seja, pegar a sobra e ver. Numerador é multiplicação, denominador é divisão. Porque no revés 3, eu preciso fazer o contrário, como eu já mostrei. Ou seja, no meu revés 3, revés 3, eu tenho que fazer o cálculo contrário. Era multiplicação por 3, eu vou pegar o valor que eu tenho e vou dividir por 3. Desse resultado, na ida, no caminho normal, eu estava dividindo por 4. Na volta, quando eu divido na ida, no revés 3 eu multiplico por 4. Essa é a grande sacada que a gente precisa ter quando se tem a parte de fração. Lembrando que a nossa porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é igual a 100%. Então, a ideia é a mesma. Ou seja, se o cara diz que eu perdi 10%, eu transformo isso em fração. 10% é 1/10. Beleza. Me sobra quanto? Me sobra 9/10. Me sobra 9/10. Ou seja, o 9 é uma multiplicação, o 10 é uma divisão. Na hora que eu aplico o revés 3, quem é divisão, eu aplico multiplicação, vezes 10. Quem é multiplicação, vezes 9. Na ida, na volta, no revés 3 eu divido. Divido por 9. Perfeito? Então, basicamente é
essa ideia que a gente precisa ter para o princípio do reverstress. Só vale para a gente trabalhar, e a última, o grande finale disso aqui só vai valer a ideia do reverstress para a gente, tudo isso que a gente falou, se essa aplicação for sucessiva. Como sucessiva, PH? Assim, deixa eu até abrir uma outra telazinha. Pronto. Eu comecei o meu valor inicial aqui. Fiz um cálculo matemático aqui, um cálculo qualquer. E para o passo seguinte, eu vou querer o restante. O restante. Depois eu faço um segundo cálculo matemático aqui. E para seguir, eu vou querer o meu resto. Eu vou querer o restante. Essa é a última grande sacada que a gente precisa ter do nosso revestrez. Tem que ser algo sempre sucessivo. Por exemplo, eu tinha 100 figurinhas, perdi 10, fiquei com 90. Ganhei 8, fiquei com 98. Perdi a metade, fiquei com 49. Ou seja, tudo sucessivo, sempre pegando os valores restantes. Qualquer coisa diferente disso, e nós vamos mostrar, inclusive, uma questãozinha que a gente pensa que e a gente vai mostrar exatamente no textinho onde não é princípio do reverstress, é que a gente vai ter que aplicar ou não esse nosso princípio. Pegar, e quando não for, o que a gente faz? É cálculo matemático. É aquilo que a gente falou anteriormente. O princípio nada mais do que um método específico para isso. Se a gente não consegue aplicar o método, nós vamos em busca de outras situações, montar uma equação matemática de acordo com o nosso enunciado. Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. A partir dela, a gente começa a resolver questões envolvendo o princípio da regressão ou reversão. Segura as pontas que daqui a pouco eu volto. Beijo no papai e na mamãe.